Povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez após uma missa de cura por libertação, missa por cura e libertação, que todos os dias 19 de cada mês é realizada aqui na Paróquia São José. E ao meu lado está o nosso amigo, a gente pode assim dizer, pela consideração, acabei de conhecer, mas pela simpatia a gente já sente a vontade de dizer que é um amigo. Afinal de contas, a figura do padre, ela realmente é muito importante para todos nós que estamos aí nessa caminhada cristã. E o padre Elcio Barros vem aqui nesse momento falar com todos nós, porque a visita aqui no norte do Paraná, aqui na Paróquia São José, é rápida e a gente quer saber, quer conhecer um pouco mais sobre o padre. Como vai? Muito bem, muito obrigado. Agradeço o acolhimento aqui na Paróquia São José, em Rolândia. Então, a gente já começa a perguntar um pouco para conhecer o padre, né? Onde que hoje o senhor está alocado, e fala um pouquinho também da sua origem, família e tudo mais. Eu sou padre na Paróquia São Pedro Furrier, na Diocese de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Já sou padre lá, vou fazer 15 anos de padre agora, estou lá já nesses 15 anos nessa paróquia. E sobre família, né? Como é que é a sua origem? Nasceu mesmo em São Paulo? Nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Meus pais são mineiros, numa cidade chamada Itaverava, perto de Congonhas, Conselheiro Lafayette, não muito longe de Mariana, Belo Horizonte. Eles casaram, foram para São Paulo, moraram sempre ali. Eu já nasci em Campo Limpo, sempre vivi lá. E sempre vivi ali, sempre participei da igreja. Quando criança fazia muito bagunça na igreja e meus pais pararam de ir porque eu quebrava a igreja toda. E aí nem parece que foi isso, mas meus pais até se afastaram um pouco por causa disso. E o seu chamado a vocacionado foi, de repente o senhor atribui isso à sua formação, à maneira com a qual o senhor desenvolveu a sua infância, ou foi assim, não, por acaso? Deus brigou muito comigo, né? Deus me chamava e eu dizia que não queria. Então, na catequese, né, meus pais queriam que eu fizesse catequese na igreja matriz, eu falei que não queria fazer, fui fazer numa garagem. E aí fiz numa garagem, fiz primeira comunhão numa garagem, perto de casa, e depois da primeira comunhão nunca mais deixei a igreja. Continuei participando da igreja, grupo de jovens, catequese, e com 14 anos eu fui trabalhar fora, né? Sempre fomos uma família muito humilde, mas antes disso eu já tinha feito um curso de torneiro mecânico. Me formei torneiro mecânico, mas não fui trabalhar com isso. Uma grande crise de emprego em São Paulo, trabalhei numa empresa em expedição onde meu pai já trabalhava, e aí resolvi fazer outra coisa, porque descobri que torneiro mecânico não era a minha vocação. Aí era já estudar para padre? Não. Ainda não? Ainda não queria isso de forma alguma, nem pensava. O padre da minha paróquia pensava e dizia, né, você não quer ser padre? Eu dizia, não, ser padre é coisa de doido, eu gosto muito do senhor, mas acho que isso não é para mim, não, de forma alguma, nem passava pela minha cabeça. Fui fazer contabilidade, me formei em contabilidade, e aí pedi para sair do emprego, estava mesmo uma crise de emprego, tentei trabalhar com isso, não consegui, porque era muita crise, recém-formado, e aí desempregado, fiz milhares de coisas, trabalhei com milhares de coisas, e o padre da minha paróquia então me chamou para trabalhar na secretaria da paróquia. Eu fui trabalhar na secretaria da paróquia, conheci um movimento da igreja nessa época, e aí eu fui numa ordenação, e na ordenação Deus me chamou. E eu olhei e falei, não é possível, não, eu não pode ser, né? Pode ser todo mundo, eu sempre fui meio bagunceiro, sempre fui meio palhaço da turma. E aí eu fui procurar o meu padre e disse, padre, eu senti uma coisa diferente. Ele disse, então, eu estou falando para você há muito tempo, você que não acreditou. E aí quando eu falei para minha família disse assim, você não vai ficar uma semana no seminário. E ele disse, mas escuta, você foi torneiro mecânico, você fez contabilidade, agora vai para o seminário. Eu disse, não sei. Eu fui falar para os meus amigos falaram, estranho. A maioria acha estranho. Eu acho que até é uma questão do vocacionado, porque às vezes ele pode fazer uma experiência para saber se quer ou se não quer, se sente realmente na prática. Claro, pelo estudo, na prática já demora mais tempo, né? Mas eu acho que talvez o senhor, assim como a maioria, teve uma certa rejeição por parte de familiares e amigos ou não? Sim, a maioria dos meus amigos disseram, poxa, a gente sempre está na igreja, a gente gosta muito de você, mas se for no seminário você vai ficar longe da gente.
né? E meus familiares no começo diziam assim também, você não vai ficar no seminário, eles não vão te deixar, você é muito bagunceiro, né? E aí um seminarista olhou para os meus pais e disse assim, olha, se ele não for, ele nunca vai ter certeza do que ele quer. E eu fui e deu certo. Né? Fiquei no seminário, na primeira semana eu falei, não, acho que o padre vai me mandar embora, ele disse, não, quero que você continue, né? Tá dando tudo certo. E fiquei no seminário o tempo inteiro, lá na Diocese de Campo Limpo, me ordenei padre em Campo Limpo, sou padre em Campo Limpo, já tenho 15 anos de padre em Campo Limpo, depois de ordenado padre resolvi estudar mais ainda, e aí o bispo me perguntou, você vai fazer o quê? Direito canônico? Vai fazer Bíblia? Eu disse, não, eu quero fazer algo ligado à arquitetura. E ele disse, como? Eu disse, eu queria fazer design de interiores. Ele disse, por quê? Isso não tem nada a ver com a igreja. Eu disse, é porque quando você vai construir uma igreja, um arquiteto não sabe que é uma capela de Santíssimo, não sabe que é uma sacristia. Ele disse, já me convenceu. Então, além de contabilidade, de torneiro mecânico, eu sou designer de interiores, trabalho também com arquitetura religiosa, em reformas de igrejas, trabalhando no interior. E hoje eu me sinto muito feliz, acho que Deus conseguiu me encontrar, né, e me convencer que essa era a minha vocação. E assim como ele encontrou Paulo e tantos outros, e eu consegui entender que Deus me amava do jeito que eu era e ele me queria do jeito que eu era para ser padre. Isso foi muito bom. E isso, inclusive, né, padre, se reflete também na caminhada de qualquer cristão, né? Porque o chamado de Deus para todos nós sempre acontece, às vezes até de forma inusitada, né? Mas eu queria aqui focar rapidamente nessa questão do que o senhor desenvolve ligado ao sacerdócio, ligado a uma comunidade, servindo a igreja nesse quesito da arte sacra, né? De toda essa concepção arquitetônica que envolve a experiência de fé também, não é? Porque nós sempre costumamos a ver assim nas igrejas belos cantos, né? Por corais, por instrumentos, mas isso também se junta até, não sei, estou até te perguntando, isso também faz parte de alguma forma da liturgia da igreja, ou é uma experiência pessoal de fé de cada um ao observar, ao interagir com a concepção da arquitetura daquela igreja? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. A arquitetura sacra sempre foi importante para a própria arquitetura do mundo todo, né? E o menos na igreja sempre é mais, né? Quando tem muita coisa, Deus não aparece. Quando tem menos coisa, Deus aparece. Então, quer dizer, a questão do altar, das pessoas estarem ao redor do altar, a questão de ter um destaque da mesa da palavra para que as pessoas olhem e escutem ali a palavra de Deus, né? O leitor está emprestando a sua voz para a palavra de Deus, a questão da fonte batismal, porque ali nascem os novos cristãos, tudo isso é muito importante, né? A questão de uma pintura da igreja, por exemplo, eu vi que você está de aliança, você é casado, se eu perguntar para você, talvez a leitura do dia do seu casamento, não sei, né? Mas talvez você não se lembre, mas se eu perguntar o local, né? A pintura que tinha, qual era a padroeira, você se lembra, porque nós nos lembramos do espaço. Então o espaço marca a nossa vida, né? Então tudo isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual também. Tudo isso nos dá um sinal. Então as igrejas antigas, por exemplo, elas tinham muitas pinturas porque era a forma de catequizar as pessoas, né? As pessoas não sabiam ler, a missa era em latim, e aí as pinturas iam dando uma catequese para as pessoas, e as pessoas olhavam e viam aquilo. Então, uma pintura na parede, uma escultura, uma imagem, vai ajudar aquela pessoa que entra quando não tem ninguém da igreja, como não tem uma missa, quando não tem uma leitura, uma pregação, a pessoa vai olhar para aquilo, e aquilo ela vai ver um trecho da Bíblia. Aquilo vai ajudar aquela pessoa a rezar. Então, a pessoa tem que entrar na igreja e ser convidada a orar, ser convidada a rezar. Muitas vezes nós imaginamos que todas as pessoas que entram na igreja sabem o que é o sacrário, sabem que Jesus está ali, mas muitas vezes não sabem. Muitas vezes as pessoas olham e no crucificado eles veem a pessoa de Jesus que morreu pela sua vida, e aquilo os leva a ter uma experiência de Deus. Isso é muito importante. Bom, então é uma experiência de fé, né, que agrega valor a partir do momento que você tem essa preocupação, porque existem muitos aspectos técnicos, né? Tanto é que o senhor precisa estudar para lidar com isso, correto? Ótimo, bom saber que existe essa preocupação e tem pessoas assim, principalmente no âmbito religioso, que se debruçam e se dedicam a respeito disso.
O senhor é pároco, então, da paróquia São Pedro Fourrier. Fala um pouco da paróquia, mas principalmente já puxando para o lado da vida desse santo. São Pedro Fourrier é um santo espetacular. Eu costumo dizer que você precisa de buscar essa devoção porque ele está com a agenda vazia, né? Santo Antônio tem muitos pedidos, Santa Teresinha tem pedidos demais, até São José tem secretários para isso. São Pedro Fourrier está com a agenda vazia porque ele só tem pedidos de lá e de um lugarzinho na França. Eu brinco com isso porque nós somos a única paróquia dedicada a ele na América Latina, né? Não existe outra paróquia no Brasil. Nós temos uma comunidade em Manaus e outra comunidade na Diocese de Ourinhos, no interior, né, de São Paulo, aqui já próximo ao Paraná. E temos a paróquia dele lá no nordeste da França. E quem geralmente são os devotos do santo? Lá na minha paróquia, né? E lá na França, e os educadores. Ele é padroeiro dos educadores, né? Mas existe também a possibilidade das pessoas saberem um pouco mais da história, né, do santo por meio de um livro, né? Então, essa é a última parte aqui do nosso bate-papo, para que o senhor fale um pouco sobre o livro, de repente, quem sabe ele possa se fazer acessível também para quem nos assiste, né? Não sei se ele está à venda ou coisa desse tipo. Fala então nesses segundos finais que nós temos sobre o livro. Quando eu cheguei na paróquia, eu perguntei para os paroquianos quem é São Pedro Fourrier. Eles me diziam, é São Pedro, São Pedro. E eu perguntava, por que Fourrier? Deve ser o sobrenome dele. Então eu fui atrás das irmãs, nós temos uma casa de idosas da congregação fundada por ele, e as irmãs me disseram, não, ele tem uma bela história. E aí quando disseram essa bela história, uma irmã de Santos me deu um livro, né? E me deram também uma coleção em francês. Eu não sabia nada de francês, mas acabei pesquisando algumas coisas, indo atrás de alguma biografia e consegui escrever um livro sobre ele, sobre São Pedro Fourrier. Deixei alguns livros aqui na secretaria da paróquia São José, e o escritor não é muito bom porque sou eu. Não sou um grande escritor, muito pelo contrário, me aventurei por isso, por uma devoção pessoal de São Pedro Fourrier, por muitas graças e milagres que já aconteceram na nossa paróquia em São Paulo. Algumas delas estão escritas no livro, e aí escrevemos justamente contando essa história desse grande santo, que eu tenho uma profunda devoção. Nós fomos 2 vezes lá, acabamos de ir agora. Nossa paróquia faz 25 anos esse ano, e São Pedro Fourrier esse ano estaria completando 450 anos. Então, nós fomos lá na terra dele esse ano, e o livro está aí, está nas melhores livrarias católicas, e também aqui na secretaria da paróquia São José você pode encontrar o livro do nosso padroeiro, e é uma grande história, você vai se surpreender e vai conhecer um grande santo que é um grande intercessor para a sua vida e principalmente um grande exemplo de educador. Tá bom, então, pelo que nós percebemos aqui, além de todas essas competências, né, que o padre Elcio já citou um pouquinho da formação da história dele, ele também é um bom advogado, não é? E precisa incentivar, né, novas experiências de fé. Afinal de contas, se é santo, é porque ele foi legitimado pela igreja e, antes de tudo, por Deus, para que ele continue agindo até hoje no meio desse povo. Então, está aqui o livro, a carinha do livro. Nós vamos mostrar com mais detalhes também na imagem que você vê agora, do padre Elcio Barros, que conversou conosco aqui no Momento de Fé de hoje. Padre, muito obrigado, e que essa sua continuidade aí de missionário, essa sua trajetória de pároco, possa ser cada vez mais profícua, cada vez mais abençoada. Que Deus abençoe você, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Monsenhor pelo convite, obrigado pela paróquia que me acolheu com tanto amor, e conheça São Pedro Fourrier, né? Você não vai perder nada com isso, vai ser uma grande bênção para você. Que Deus abençoe você pela intercessão de São José, pela intercessão de São Pedro Fourrier, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.